pastor auxiliar juntamente com o pastor Delfim, lá em Atibaia, na cidade de Atibaia. Ele esteve aqui conosco na nossa unidade esse ano, foi uma bênção, né? Foi uma grande bênção. E hoje ele está aqui para ensinar acerca da matéria Autoridade do Crente. É uma matéria maravilhosa. Então, assim, até nós estávamos conversando agora há pouco, e não dá para ser uma matéria, é um respingo, é um petisco do que é a matéria Autoridade do Crente. Então, fique ligado em tudo aquilo que vai ser dito através da sua vida, que vai ser um crescimento, um ensino da palavra para a sua vida. Seja muito bem-vindo, professor. Graça e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus, né? Tem que estar bem, né, irmãos? Um momento maravilhoso que nós estamos tendo aqui de louvor, de adoração. Participamos da mesa do Pai, né? Com certeza nós estamos aí num tempo maravilhoso, proveitoso. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, quando a gente vem cultuar, a gente tem que aproveitar do momento mesmo, né? Como já foi falado aqui, pegar da unção, daquilo que o Senhor tem aí, né? Preparado para nós, amém? E com certeza Deus tem preparado aí algo para você nessa noite através da palavra. Amém, irmãos? Né? Eu quero dizer que eu, estava falando do Rema aqui, né? Eu fiz o Rema no ano de 2013 e 14, foi a primeira turma lá em Atibaia. Irmãos, eu já era pastor há 16 anos, né? E a melhor coisa que eu fiz foi me assentar numa cadeira como essa que você está aí e receber dessa palavra, irmãos. Né? Posso dizer que mudou minha vida, mudou o ministério, né? Tanta coisa foi assim acrescentada, né? E deixa eu dizer uma coisa para você, nós não podemos, irmãos, perder as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Não é? Se você está aqui nessa noite e não fez o Rema, deixa eu dizer, não deixe passar essa oportunidade. Né? Não deixe. Irmãos, eu fui impactado por essa palavra. Eu fui tão impactado por essa palavra, irmãos, que hoje eu dou aula no Rema. Né, pastor? Né? Que hoje eu estou dando aula aí no Rema. Então, não deixe. Sabe, irmão, às vezes a gente fala assim, depois eu faço. Né? Eu vou deixando, né? E às vezes vai lá, irmãos, passa 2 anos, você não fez nada, vamos dizer assim, né? Quanto a isso, né? E aí o ano vai passando da mesma forma, irmãos. Vocês estão entendendo, né? Mas nós temos que entender que nós temos que crescer, irmãos, né? E o Rema traz crescimento, viu? O Rema traz. Então, não fica esse negócio, não vai dar, não. Vai dar, irmãos. Pensa que o diabo não soprou na minha mente, não vai dar. Não vai conseguir, não é assim? Esse é o trabalho dele. Agora, o meu trabalho e o seu trabalho é dizer, não, vai dar sim. Vou fazer sim. E a gente vai falar um pouquinho disso nessa noite, tá bom? Quero agradecer a Maria, né, que é a diretora do Rema, pelo convite. O pastor Joel, né, também, amém, pela oportunidade, amém? E a cada um de vocês aí, tá bom? Quer receber da palavra nessa noite? Amém? Então vamos lá, irmãos. Eu quero falar, a gente vai estar falando de autoridade do crente, né? Mas eu vou falar um pedacinho aqui da matéria, algo que tem estado no meu coração até esses dias, né? Deixa eu ver aqui, quem já fez o Rema aqui? Levante sua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Coisa boa, né? E essa ministração é para quem fez e para quem não fez. É para todos, irmãos, amém? Né? O que nós vamos estar falando aqui. Por quê, irmãos? Quem não fez, você vai ter, como a diretora falou, um petisquinho aí, né? Um pouquinho aí da palavra, né? E para você que já fez, né? Aí você fala assim, pastor, isso aí eu tenho no meu coração. Glória a Deus que você tem a matéria aí no seu coração. Mas sabe, irmãos, não sei se vocês vão me entender. Às vezes, pastor, a gente tá tão acostumado a ouvir aquilo, que a gente acaba nem dando muito valor mais. Vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Tá tão de bucho cheio que a gente às vezes nem considera mais, né? Nem considera mais, né? Mas nessa noite nós vamos falar de algo aqui que você vai ver como é importante para a igreja, amém? Então, eu quero falar hoje, né, dentro dessa matéria, né, dentro aí do módulo Autoridade do Crente, das 4 fontes do poder de Deus. Diga comigo, 4 fontes do poder de Deus. Amém, irmãos? É lógico que a fonte maior é Deus, amém, irmãos? É dele que, né, vem o poder, né? Até eu estou falando as 4 fontes, né, do poder. Até pulei aqui, né? As 4 fontes do poder de Deus. Diga poder de Deus, né? E a Bíblia diz que todo poder pertence a
Deus, amém? Mas aqui conosco, irmãos, aqui nesta terra, tem fontes que chegam até nós para esse poder, né? Para esse poder se manifestar, né? Aqui no nosso meio, amém? E eu digo assim, irmãos, que esse poder, essas fontes, elas estão atuantes, né? Estão atuantes nesse tempo e em todo momento esse poder está atuante. Por quê, irmãos? Porque Deus está agindo. Quem crê que Deus está agindo? Irmãos, desde o início desse culto, Deus está trabalhando, Deus está agindo. E a Bíblia diz que Ele trabalha em favor daqueles que o amam. Quem ama Deus aqui? Então o poder de Deus está agindo aqui nessa noite. Pastor, mas eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada. Não precisamos ver, irmãos. Nós só precisamos acreditar. E se acreditamos, vamos ver. Você está me entendendo? Glória a Deus, aleluia. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, dessas 4 fontes do poder de Deus. Aliás, antes de eu começar, falei para o teu irmão, ó, tem poder disponível. Irmãos, tem poder disponível. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 1, verso 16, irmãos. Vamos lá. Romanos 1, 16. Amém? Eu vou lendo aqui, se não der tempo de você abrir, tá? Não sei se eles vão colocar ali, mas eu vou lendo aqui, porque eu vou ler alguns versículos para a gente ganhar tempo, tá? Mas Romanos 1,16 diz assim, ó. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, né, Paulo está dizendo à igreja lá em Roma, olha, eu não me envergonho do evangelho. Diga assim, evangelho. Diga assim, palavra. Aí continua dizendo, porque é o poder de Deus. Então a primeira fonte, irmãos, do poder de Deus é a sua palavra. Amém? A palavra de Deus é a primeira fonte, irmãos, do seu poder. Então deixa eu dizer uma coisa. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, né? Nos cânticos e agora também aqui, né? O pastor já leu textos aqui a respeito da ceia. Irmãos, estamos lendo, falando da palavra de Deus. E nós acabamos de ler que a palavra de Deus é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós estamos falando aqui sobre a palavra, esse exato momento, irmãos, aquilo que está saindo da minha boca, sabe o que é? Poder de Deus. Quando você confessa a palavra, você está confessando e você está, da sua boca está saindo poder de Deus. Então a palavra, irmãos, é a, vamos dizer assim, a primeira fonte de onde a gente, como que eu posso dizer aqui, de onde flui esse poder. Hebreus 4:12 também, irmãos, eu só vou ler um pedacinho, é bem conhecido o texto, Hebreus 4:12. Interessante. Então você entendeu? Diga assim, a palavra é poder de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Aí no Rema, quem não fez vai aprender, irmãos, que a gente tem que confessar a palavra. Uma matéria, fundamentos da fé. Confessar a palavra. E essa palavra, ela vem carregada de poder, irmãos. Eu vou falar uma coisa, nós estamos aqui falando da palavra. Esse ambiente, irmão, está carregado do poder de Deus. Porque eu creio naquilo que eu estou lendo. Você crê dessa forma? Glória a Deus. Olha só. Hebreus 4:12, só a primeira parte aí, diz assim, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é o poder de Deus. E agora está dizendo aqui, irmãos, que é a mesma palavra, ela é viva. Essa palavra no grego, irmãos, essa palavra viva é zal, né? Irmãos, eu não entendo de grego não, tá? Mas a gente quebra os galhos aí falando do jeito que está escrito, né? É a palavra zal, que significa ativa. Então, a palavra de Deus, ela é o poder, a sua palavra é o poder de Deus, e aqui está dizendo que essa palavra é viva, ou seja, ela tem vida, ou seja, ela está ativa, vamos melhorar aqui, irmãos, ela está, porque ela é viva e ela é ativa, ela está agindo. Oh, aleluia. Você entende, irmão? Porque a gente não vem somente, a gente está aqui cultuando ao Senhor, mas tem algo acontecendo, irmãos. Quando a gente está cantando e a gente canta aqui as letras daquilo que está na palavra, tem algo acontecendo, porque a palavra é o poder de Deus, mas diz ainda que essa palavra é eficaz. Diga assim, eficaz. Amém, irmãos? A palavra é eficaz. Ó, isso aqui eu peguei no nosso dicionário aqui, ó. Não foi nem buscar no grego, nada. Ó, eficaz.
o que produz o efeito esperado. Que dá resultado. Que não falha. Em que há segurança e validade. Infalível, seguro ou válido. Irmãos, a palavra é viva, ela está agindo, ela é eficaz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Irmãos, com a palavra de Deus não tem margem de erro. Lembra em época de política aí, irmãos, que vão fazer as pesquisas com margem de erro, não é assim, pastor, né? No 0, não sei quanto, a 1 não sei quanto. A palavra de Deus não tem margem de erro, irmãos. Ela é viva e ela é eficaz, amém? Na NVT diz assim, que a palavra de Deus é viva e poderosa. Então, quando eu me apego à palavra, irmãos, eu estou me apegando a algo que é poderoso, que a palavra é poderosa, e além disso, está dizendo aqui, nós já lemos, ela é viva, ela é eficaz, não tem margem de erro. Então eu me apego à palavra, eu me apego à promessa de Deus. Eu falo, será que esse negócio não tem será, irmãos? Não tem margem de erro. Aquilo que a palavra está dizendo que ela faz, irmãos, ela vai fazer, porque ela está ativa. E nessa noite tenho certeza que essa palavra está ativa aqui nessa noite, amém? Eu gosto muito do evangelista, né, o Reinhard Bonk, né? Até ele faleceu já, né? Reinhard Bonk, ele diz que um dia Deus falou com ele assim, ó: a minha palavra na minha boca, alguém já ouviu isso? Tem o mesmo poder da minha palavra na sua boca. Meu Deus, irmãos. Deus está dizendo assim, ó: a minha palavra, aquilo que eu falo, quando você fala, tem o mesmo poder. Porque o negócio não é com a gente, irmãos, é com a palavra, que é poderosa. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus, irmãos. Atos, capítulo 20, verso 32, diz assim também. Aleluia. A gente dá aula, irmãos, a gente quer passar tanta coisa, mas eu não tenho todo o tempo para passar. Então eu tenho que correr, né, pastor? É para deixar você com gostinho. Falar, eu vou fazer o rema esse ano. Irmão, isso aqui é só um pouquinho só. Atos 20, 32 diz assim, ó: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça que tem poder para edificar e dar herança. Tá certo aí? Atos 20, 32, tá? Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça que tem poder. Poder para quê, irmãos? Para edificar e para dar herança. Essa palavra, quando a gente fala, irmãos, edificar, né, muitas vezes na palavra, dependendo do contexto, mas na maioria das vezes está falando do quê? De crescimento, de amadurecimento. E aqui nós estamos lendo que a palavra de Deus, irmãos, ela tem o poder de dar o quê? Crescimento, de trazer amadurecimento. Ah, então por que a gente, né, passa aí 2 anos estudando a palavra, irmãos? Exatamente por isso. Porque nós entendemos que a palavra tem o poder de nos edificar. E como Jesus contou na parábola, irmãos, pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas aquele que está na rocha vai continuar de pé, vai continuar firme. Oh, aleluia. Você está entendendo isso? Então, irmãos, a palavra é aquela que nos edifica, porque ela tem poder. E aí diz assim também, e também tem o poder de dar a herança. Diga herança. Irmão, sabe o que é herança? É nós recebermos tudo aquilo que a palavra diz, ou que Deus diz que nós podemos ter nele. Amém. E tudo isso é através do poder da palavra. Eu cresço. Irmãos, quem fez o rema aqui e teve crescimento na sua vida aí? Não tem jeito. É só se não quiser, irmãos. É só se não quiser mesmo, né? Ah, eu fiz o rema, mas não quero crescer, não vou colocar em prática. Aí você vai continuar do mesmo jeito. Não é? Mas se nós nos envolvermos com a palavra, irmãos, vai haver edificação, vai haver crescimento. Vamos começar a desfrutar do poder dessa palavra que nós já falamos que é viva, que é eficaz. Amém? Então, irmãos, né, a palavra é a primeira fonte aí desse poder. Né? Da onde tá, aliás, a palavra é a primeira fonte do poder de Deus, onde está fluindo o poder dele. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que tem coisas que nós não vamos receber através da imposição de mãos, através da oração, mas através da prática da palavra? Amém. Irmãos, crescimento, amadurecimento é através da palavra, né?
alguém vai chegar para o pastor João e falar, pastor, coloca a mão sobre mim aqui que eu quero crescer espiritualmente. Nem espiritualmente, nem fisicamente, né, pastor? Né? Não vai, irmãos. O crescimento é através do quê? É da palavra, um amadurecimento através da palavra. Um outro exemplo que eu gosto de dar também, irmãos, né? Aquelas pessoas que muitas vezes estão vivendo uma vida, e eu vou falar dessa forma aqui, com medo. O medo, né? Alguém pode até orar por você, mas o medo você vai vencer quando você começa a ter sua mente renovada pela palavra. Você começa a se firmar ali na palavra e o medo vai embora. E aí você pode cantar de verdade, eu não sou mais escravo do medo, porque é a palavra que nos tira dessa condição, irmãos. Aleluia, está entendendo? Então diga assim, a primeira fonte do poder de Deus é a palavra. Como eu disse, irmãos, eu já era pastor há 16 anos, aí eu fiz o rema, e sabe o que aconteceu comigo? Eu passei a amar ainda mais a palavra de Deus. Porque tinha coisas que essa palavra não estava funcionando na minha vida, mas era erro da palavra, irmãos? Não, era desse que vos fala. Mas quando eu aprendi, irmãos, coisas começaram a acontecer. Coisas começaram a mudar por causa do poder da palavra de Deus. Aleluia. Eu fico agora aqui pensando comigo, né? A gente falando sobre o poder da palavra e essa palavra que está sendo lançada aqui nessa noite agindo, irmãos. Trabalhando aí na sua vida e como nós dissemos, para agir eficazmente aí na sua vida. Oh, aleluia. Irmãos, o que Jesus fez para vencer o diabo lá? Está escrito. Jesus sabia o poder da palavra, irmãos. Amém? E ele é a própria palavra também, né? Mas deixa isso para você aprender quando você fizer o rema, tá bom? Né? Ele é a própria palavra, amém? Mas vamos lá, tem mais uma fonte aí. Abra aí comigo, bem conhecido também. Atos capítulo 1, verso 8. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha só. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A segunda fonte do poder de Deus, irmãos, diga assim, o Espírito Santo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Está vendo como você não está sozinho aqui nessa terra, não? Não é? Eu vou ser até poético agora, irmãos. Nós não estamos com um barco à deriva no mar. Ai, que poético, irmãos. Não estamos como um barco sem direção no meio do mar, não. Um navio, irmão, sem direção, não. Nós temos a palavra nos dando direção. Irmãos, nós temos o Espírito Santo nos dando a direção. Talvez você está até sentado aí pensando assim, nossa, o que eu vou fazer amanhã para resolver a situação? Calma. Você tem a palavra que te dá direção e você tem o Espírito Santo aí dentro de você para te dar as direções que você precisa. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero declarar essa semana aqui, ó, esta semana de direções, semana, sabe, irmãos, de direções de Deus para a tua vida, de comandos de Deus para a sua vida. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Irmãos, no remo eu ensino mais. Aqui eu estou empolgado, estou pregando mais do que ensinar. Mas vamos lá, né? Aleluia. Então a segunda fonte do poder de Deus, irmãos, é o Espírito Santo. Nessa palavra, poder, você vai aprender também, né, no remo, a palavra dunamis, uma capacidade sobrenatural. Ei. Temos a palavra, irmãos, e através do Espírito Santo há uma capacidade sobrenatural. Olha que coisa. Atos 4:31 diz assim também, ó. Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Né? Ou seja, né, aqui está falando, né, irmãos, nós já lemos aqui, né, falando do batismo, né, eles receberam o batismo do Espírito Santo, e uma das coisas que começou a acontecer, e nós lemos aqui que eles começaram a anunciar a palavra com intrepidez, com ousadia. Irmãos, olha só, eles têm a palavra que era poderosa, e agora eles têm o Espírito Santo e estão anunciando aquela palavra que é poderosa com intrepidez.
Com ousadia. Agora, olha que interessante. Se a gente for olhar na Bíblia, e tem uma matéria que fala sobre isso, tá? É a matéria de evangelismo que fala sobre isso. A gente vê Jesus enviando, irmãos, né? Na verdade, ele envia 3 comissões. Ele envia uma comissão de 12 discípulos, se você já viu, né? Ele envia os 12. Depois ele envia mais 70, não é isso? E chega um momento que ele traz a palavra ali para os discípulos, porque ele já morreu, ressuscitou. E aí essa palavra é para quem, irmãos? Para a igreja. Né? Ele envia. Aí você lembra que ele vai falar, olha, né? Antes de vocês saírem, em outras palavras, Jesus está dizendo isso. Antes, eu estou enviando vocês, né? Mas antes de vocês irem, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, que é o que nós lemos aqui, Atos 1:8. Ou seja, Jesus falou para eles, olha, fiquem em Jerusalém até o momento que vocês serão revestidos de poder. E aí a gente vê, a gente sabe, né, que eles foram realmente revestidos de poder, tanto que a gente está lendo aqui que eles anunciavam a palavra com intrepidez. Então era Jesus dizendo exatamente assim, olha, fiquem aí, esperem esse revestimento de poder. Esse revestimento de poder era o quê, irmãos? Uma capacitação, irmãos, uma habilitação para eles serem o quê? Testemunhas do Senhor com o quê? Com aquilo que nós lemos aqui, com ousadia. Com intrepidez, irmãos. E sabe o que fez a diferença na vida desses homens? Foi o revestimento de poder. Foi o batismo no Espírito Santo, irmãos. O mesmo, não precisa abrir, tá? Mas se quiser anotar, Romanos 8:11 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, agora não só estaria dentro deles, mas sobre eles. Isso está falando de poder, de capacitação, irmãos. Aleluia! Então olha só, irmãos, eu tenho a palavra e eu tenho o Espírito Santo. 2 fontes de poder, irmãos, que nós temos como igreja disponível, né? Eu até coloquei assim, ó, aqui, ó. O mesmo Espírito que veio sobre Jesus no seu batismo, lembra disso? É o mesmo que veio sobre a igreja. E olha que interessante, Jesus não começou o ministério dele até receber o batismo, vamos dizer assim, né? Até o Espírito vir sobre ele, lembra disso, irmãos? Né? Aí ele vai guiado pelo Espírito ao deserto, lá ele é tentado. Se você ler. Aí ele retorna daquele momento da tentação vitorioso pela palavra, diz que ele volta no poder do Espírito. Aí ele vai até o templo e diz, eu fui ungido. Ele diz que foi pelo Espírito Santo que me ungiu. Irmãos, o Espírito Santo é a segunda fonte do fluir de Deus para as nossas vidas. Vou dizer novo para você, você não está sozinho. Deus deixou recursos, irmãos. A gente está falando do Espírito Santo, mas o próprio Deus em nós, irmãos, e sobre nós. Vocês estão entendendo isso? Amém? Pastor, mas então isso aí já é suficiente. Não, mas Deus falou, não, tenho algo a mais para dar para vocês. Diga para o teu irmão, Deus é exagerado. Ele é exagerado, irmãos. Deus não trabalha com pouco poder, não, irmãos. Aleluia. Diga assim comigo, eu tenho a palavra. E diga, eu tenho o Espírito Santo. Meu Deus, irmãos. Sabe, irmão, tem hora que a gente tem que trazer isso de novo, a consciência. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Sermos conscientes do poder da palavra, sermos conscientes, irmãos, do poder do Espírito Santo que habita em nós e está sobre nós também. Temos que ser conscientes destas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe que tem crente, irmãos, eu vou falar aqui porque o Espírito está colocando. Tem crente que o diabo está fazendo de gato e sapato. Entende essa expressão que eu estou falando aqui, né? Está fazendo o que quer. E você tem a palavra, meu irmão, minha irmã. Você tem o Espírito Santo aí em você e sobre a sua vida. Aleluia. Você tem autoridade através da palavra, meu irmão, minha irmã. Não deixe ele fazer o que quer, não. Irmãos, hoje não, graças a Deus. Mas eu fui assim de um tempo, há anos atrás. Às vezes as pessoas me procurar assim, né? E falavam assim, pastor, eu vi um vulto lá na minha casa. Eu vi um vulto lá na minha casa. O senhor não vai lá orar? Aí eu falava assim, mas por quanto tempo faz? Mas eu não estava nem interessado não, irmão, vou ser sincero. O que eu ia falar, ia ser logo em seguida, né? Ah, já faz uns 3 dias. Ah, tá, então você não mandou embora, esperou para vir falar comigo, se você viu, tá lá, tranquilo, sossegado lá. Eu falei, não vou, vai lá. Repreende você, manda embora. Se tem alguma coisa, né, irmão? Porque às vezes não tem nada também, né?
Né? Vai lá e repreende. E às vezes, irmãos, a gente, né, eu vou procurar o pastor, eu vou procurar ciclano, eu vou procurar, né? Eu sei que quando eu aprendi, irmãos, quando eu comecei a estudar no Rema, foi uma das coisas que eu aprendi. Eu falei, epa, é lógico, irmãos, é tão maravilhoso que eu posso contar com a oração da Maria, eu posso contar com a oração do pastor Joel, nós podemos fazer isso, amém, irmãos? Mas, irmãos, eu não preciso deixar, estou numa situação, quando eu encontrar, ou quando der para me ligar, eu vou pedir para orar. Não, você pode orar naquela hora, naquele momento. Você está entendendo? Você tem a palavra aí para você confessar, para você declarar. Você tem o Espírito Santo aí, que é o poder de Deus também. É o próprio Deus, aliás, na sua vida. Você está me entendendo? Mas tem mais uma coisa que nós temos. Aleluia. Tem mais uma coisa, diga assim comigo. O nome de Jesus. Irmãos, a palavra, o Espírito Santo. Isso aqui, quando você fizer o rema na matéria autoridade, vai falar bastante. Aqui nós não temos tempo, tá bom? O nome de Jesus, irmãos. Sabe que esse negócio de nome é tão importante, né? Quando a gente fala nome de uma pessoa, que não sei se você vai entender o que eu vou falar, que a gente sempre liga o nome àquilo que a pessoa é. Não é? Vou dar uns exemplos aqui, tá, irmãos? Quem me conhece, né, que a maioria não conhece assim, né, mas o pessoal da minha igreja já sabe que eu gosto de dar uns exemplos assim meio, tá? Mas vamos lá. Quer ver uma coisa? Como você vai ligar algo àquela pessoa? Silvio Santos. Eu perguntei pra minha esposa assim, quando eu falo Silvio Santos, o que você lembra? SBT. Eu já lembrei, irmão, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Né, pastor? Quem quer dinheiro? Né? Mas a gente liga o nome de uma pessoa, aquilo, né, que tá ligado a ela. Por exemplo, irmãos, Pelé. Futebol, o rei do futebol, irmãos. Não é? Pelé. Billy Graham. Eu não sei você, irmão, mas quando eu falo em Billy Graham, eu vejo na internet aquelas cruzadas evangelísticas cheias de gente. Aí quando faz o apelo, aquela multidão, não é assim? Billy Graham. Essa daqui eu acho que vocês não vão saber, os irmãos que fez o rema, aí vocês não estão muito... Kenneth Reagan. Fé, confissão da palavra. Eu lembrei dessas coisas. A minha esposa, eu falei, Kenneth Reagan, ela falou rema. Ou seja, o nome é tão importante, irmãos, que você vai ligar o nome de uma pessoa, aquilo que a pessoa fez, ou que fez, ou que está fazendo, que está ligada, né, a sua forma de viver, a sua maneira. Você está entendendo? A maneira que aquela pessoa viveu, o que ela realizou. Irmãos, e esse nome Jesus é a mesma coisa. Jesus. Eu sei que é um texto aqui um pouco extenso. Se você puder ouvir, tá? Não precisa nem ler aí, ó. Tá dizendo, Lucas 4:31 diz assim, ó. Texto que eu digo 5 versículos, tá? Diz assim, ó. E desceu a Cafarnaum, cidade de Galileia, Jesus, tá? E os ensinava no sábado. Aí o verso 32 diz assim, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Olha só, as pessoas estavam dizendo, nossa, ele fala com autoridade. Se isso significa, irmãos, que aqueles fariseus, escribas, o povo não estava vendo autoridade naquilo que eles falavam. Mas em Jesus eles estão vendo autoridade. Aí diz assim, ó. Achava-se na sinagoga um homem possesso do espírito imundo e bradou em alta voz. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Os demônios estão dizendo, né? Vieste para nos perder-nos, bem sei que és o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio dele, saiu sem lhe fazer mal. E todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Eles fazem uma pergunta, ordena aos espíritos imundos e eles saem. Ou seja, nesse texto, irmão, a gente está vendo duas coisas. Eles estão olhando a autoridade que Jesus tinha. E eles estavam olhando através dessa autoridade, Jesus estava ali expulsando, né, da vida desta pessoa aqui, aqueles demônios que estavam na vida daquela pessoa. Irmãos, deixa eu até dizer, eles não estavam acostumados a ver pessoas mandando aqueles demônios embora. Pelo contrário, eles estavam acostumados a ver pessoas aprisionadas.
né, presas, e agora alguém vem, cheio de autoridade, quando ele fala, aquilo que ele falava era com autoridade, era com poder, irmãos, e agora os espíritos malignos estão se submetendo a Jesus. Ó, eu falei a Jesus, lembra que eu estou falando que aquilo que uma pessoa faz está ligado ao seu nome. Então aqui a gente está falando de autoridade, de expulsar demônios. Mas em Lucas 4:38 também fala algo. Foi logo em seguida, irmãos. Jesus vai lá, expulsa o demônio, ele sai e diz assim, ó. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão, né, de Pedro. Ora, a sogra de Pedro achava-se enferma, diga enferma. Aí diz que ela estava com febre muito alta e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, né, Jesus, repreendeu a febre. Irmãos, a gente podia até, né, eu sei que o Lucas podia até ter colocado aqui, repreendeu com autoridade. Mas ele repreendeu a febre e esta a deixou. E logo se levantou passando a servi-los, né? Ficou tão boa, rápido que já passou, foi servir eles ali. Aí no verso 40 diz, ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Então vamos lá, olha só, eu li 2 textos aqui, né, de Jesus, ele está falando com autoridade, expulsando demônios, e agora, irmão, curando uma pessoa que estava enferma, amém, irmão? Está curando, né, curou ali a sogra de Pedro, que está enferma, podia ler outro texto, onde ele ressuscitou, não é verdade? Ressuscitou lá a filha, lá o filho, né, da viúva de Naim, né, ressuscitou Lázaro, textos, né, onde Jesus, aqui nessa terra, onde ele agiu, irmãos, com autoridade, onde ele agiu com poder. E eu vou falar uma coisa, irmão, Jesus entendia desse negócio de andar em autoridade. Jesus entendia, irmão, desse negócio de expulsar demônio. Jesus entendia desse negócio de curar, irmãos. Ele andou em ousadia. Ele andou em intrepidez. A própria Atos, né, diz que ele veio para desfazer as obras do diabo, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você. Toda pessoa que se aproximou de Jesus, irmãos, de alguma forma foi beneficiada por causa da autoridade, por causa do poder que estava sobre ele. Lembra, irmãos, que ele está declarando coisas e o Espírito está sobre ele. Então quem chegava perto dele era beneficiado. Você sabe de uma coisa, irmãos? A gente tem que de verdade ter consciência da autoridade, ter consciência do poder que está nas nossas vidas. Sabe, irmãos, as pessoas não podem passar pelas nossas vidas e serem destruídas. É sério isso que eu estou falando, irmãos. Ah, fazer o quê, né? Não, irmãos. Se a pessoa, é lógico, a pessoa tem que desejar, amém, irmãos? Tem vários fatores aí. Mas se a pessoa deseja, irmãos, ser liberta, se a pessoa deseja ter vida em vida e abundância, através da minha vida, através da sua vida, essa pessoa pode ter a vida dela mudada. Porque foi assim que era assim que acontecia com Jesus, né? E aí, irmãos, né? Jesus andou aqui nessa terra, então sobre o nome de Jesus, irmãos, se o nome de Jesus está relacionado, ou o nome de alguém está relacionado com aquilo que ele faz. Irmãos, eu trabalhei, só para você ter um outro exemplo, eu trabalhei num banco 27 anos. Vou até falar, Banco Itaú, que eu sempre que eu vou dar eu tenho que falar o nome. Às vezes eu estava andando na minha cidade, de sábado, estava lá no centro da cidade, alguém gritava para mim assim, oi Itaú! Me chamava de Itaú, irmãos. Aí eu me lembrava disso, eu falava, tá relacionado mesmo, né? Ainda vinham para mim com cheque, né? Hoje nem tá usando mais cheque, né, mas naquela época... Você sabe se esse cheque tá bom? Irmão, no meio da rua. Aí teve um dia que eu não aguentei, eu peguei o cheque, falei, me empresta aqui para mim. Fiz que eu tava com a leitora, passei na leitora. Eu falei, a leitora não está online, não dá. Como que eu vou saber se o cheque era bom, né, irmãos? Mas você está entendendo? Eu estou dando isso com exemplo, ela me chamava de Itaú, porque está relacionado. Então, com o nome de Jesus, irmão, está relacionado cura. Eu falei aqui que ele ressuscitou mortos, está relacionado vida. Ele multiplicou os pães, irmãos, né? E ainda só alimentou aquela multidão, ainda sobraram 12 cestos cheios. Com o seu nome, irmão, está relacionado à abundância, está relacionado à cura. Você está me entendendo? Então, quando eu digo em nome de Jesus, irmãos, está relacionado todas estas coisas. Mas olha só,
Não vou ler também, você conhece esse texto, Mateus 28, 18, irmão, tem um momento que Jesus morreu, ressuscitou, como nós cantamos aqui, né? Ele ressuscitou, e chega um momento que diz assim, ó, Jesus disse para os discípulos, toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ele já tinha autoridade, irmãos, mas agora ele está dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que agora ele está dizendo todo, irmãos? Porque agora, irmãos, Jesus venceu o pecado por nós. E ele venceu a morte. E olha que coisa boa, irmãos. Se ele venceu a morte, eu também venci a morte. Pastor, mas se não houver o arrebatamento, a gente vai morrer. Sim, irmão, vai morrer, mas um dia nós vamos ressuscitar, irmãos. A morte não segurou Jesus e não vai nos segurar também não, irmãos. E a Bíblia diz que a gente vai ressuscitar se nós não formos arrebatados. Eu piamente creio no arrebatamento, irmãos. Paulo esperava o arrebatamento, por que eu não posso esperar, né? Mas se nós morrermos, irmãos, se nós morrermos, eu vou dizer uma coisa para você, a gente vai ressuscitar. E a Bíblia diz que um corpo incorruptível, um corpo que não tem mais limites, irmãos, um corpo ilimitado. Mas olha só, Jesus falou, toda autoridade me foi dada. Apocalipse 1, 18, ele diz assim, ó, na visão lá de João, eu estive morto, mas estou vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Na Bíblia também, irmão, sempre que você encontrar chave, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, o contexto, quando fala de chave, tá falando de autoridade, irmãos. Autoridade. Vocês estão entendendo? Agora, falando nisso, né? Quero ler um texto que eu sei que vocês conhecem também aqui, né? Então, ó, Jesus, ele recebeu, ele tinha já autoridade andando nessa terra, amém? Essa autoridade está sobre o seu nome, amém, irmãos? Está sobre o seu nome. Ele ressuscitou, né? Você conhece o texto, eu vou ler. O Senhor deu um nome para ele que está acima de todo o nome, amém? Ele tem, esse nome tem poder, esse nome tem autoridade. E olha aí, Marcos 16, 17. Bem conhecido, diz assim, ó. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Aí começa a falar assim, no nome do Alexandre, é isso? Não. Jesus está falando, em meu nome. Expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então vamos lá, a gente está falando que o nome de Jesus é poderoso, né? E aqui no verso 17 está dizendo, ó, sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vocês vão expelir demônios. O que significa, irmãos, isso? O que significa que Jesus falou, ó, vocês podem usar o meu nome. Diga para o teu irmão assim, ó, Jesus passou uma procuração para você usar o nome dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Nós temos uma procuração, irmãos. Eu me lembro que quando eu trabalhei, hoje já mudou, né, irmãos? Foi em 2016 que eu deixei, né, o banco. Eu trabalhei muito tempo no caixa e eu tô lá, aí alguém vinha para fazer alguma coisa, a pessoa assinava, aí não era o mesmo nome, entendeu? Que estava no documento, aí eu tinha um cartão, que a gente chamava um cartão que ficava lá onde a pessoa assinou, eu ia lá, olhava e falava, essa assinatura tem procuração no nome de fulano. Mas aí eu virava aquele cartão e tava lá os poderes. Tipo assim, pode vir tirar um extrato, pode tirar um extrato, aí várias coisas que tinha, agora não me recordo mais, até esquecendo do banco, nem quero lembrar muito mais disso também, né? Mas tinha lá às vezes assim, ó, não pode sacar. Ele podia tirar extrato, podia resolver, podia até pegar um empréstimo, vocês estão entendendo? Fazer qualquer outra coisa, mas sacar não poderia, porque eram os poderes que aquela pessoa deixou para ela. Irmãos, vou falar aqui os poderes. Nós já acabamos de ler aqui, ó. Através do nome de Jesus você pode expulsar demônio. Diz aí, falarão novas línguas, né? Se alguma coisa mortífera, né? Diz aí, se você beber alguma coisa mortífera, não vai te fazer mal. Irmãos, é a procuração que Jesus deixou através do nome dele. Amém?
Isso que eu estou falando, às vezes a gente não traz isso à nossa consciência, irmãos, do poder que é o nome de Jesus. A gente sabe, como eu falei, a gente está de bucho cheio, de tanto ouvir, mas a gente acaba, irmãos, não tendo consciência dessa realidade, irmãos. Isso é uma verdade. Nós temos uma procuração, irmãos, para usar o nome, ou seja, deixa eu melhorar, você e eu, nós temos o direito legal, irmãos, legal, de utilizar esse nome que está acima de todo nome. Aleluia. Filipenses 2:9 diz assim: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo aquele poder, irmão, que estava em Jesus, está no seu nome. Está no nome de Jesus. Imagina, irmãos, quando a gente ora ou fala em nome de Jesus. Meu Deus. É por isso que quando a gente ora em nome de Jesus, irmão, quando a gente declara em nome de Jesus, não pode vir dúvida, irmãos. Muitas vezes as coisas não acontecem por causa da nossa incredulidade. Mas olha o poder que há no nome de Jesus. Eu estou passando só um pouquinho aqui, irmãos. Não dá tempo. Já estou quase encerrando. Mas vocês estão entendendo isso? Então diga assim: há poder no nome de Jesus. Então amanhã, ó, olha eu poético de novo, né? Quando você acordar, você abre a janela lá da sua casa ou do seu apartamento e vai falar: essa semana vai ser uma semana poderosa em nome de Jesus. Tem um pregador aí das antigas, você vai fazer igual ele, falar: Satanás, sai da minha frente, num raio de 1000 quilômetros. Já estão até sabendo quem é, né? Mas tudo bem, vamos lá. Sai Satanás, né? Sai Satanás, sai da minha frente, que essa semana é uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Ah, irmãos. Agora imagina quando você confessa a palavra e ainda confessa em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos lá, irmãos, a última fonte aqui para eu encerrar. Eu vou falar da última fonte de poder. Dá uma olhada para essa pessoa aí do seu lado. É ela, ou ele. A igreja, irmãos, é a fonte de poder, irmãos, aqui nesta terra também. A igreja que tem o nome, que tem a palavra, que tem o Espírito Santo, também é uma fonte de poder, irmãos. Mateus 16:18, vamos lá. Aleluia. Ah, pastor, mas eu me sinto tão o piolho da barata do carrapato. Não, irmãos, nem sei se existe isso, né, irmãos? Misericórdia. Não, irmãos, nós somos uma das fontes de poder, irmãos. Olha o que Jesus disse aí, ó. Mateus 16:18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o 19, lembra que eu falei que geralmente chave é autoridade, irmãos? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares aqui na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Sabe o que é isso, irmãos? É poder delegado. Através do nome de Jesus, irmãos. E aqui Jesus está falando, ó, como que eu posso dizer aqui? Eu estou transmitindo esse poder para vocês. Essa chave aqui, irmão, é a autoridade, irmãos. Está falando poder de ligar e desligar coisas. Irmãos, quando nós declaramos a palavra, olha, eu acabei de falar aqui, eu declaro a palavra em nome de Jesus, sabe o que acontece? Nós temos o respaldo do céu. Vou falar de novo. Quando eu declaro a palavra, quando eu oro em nome de Jesus, irmãos, nós temos respaldo do céu. Por quê, irmãos? Foi nos dado esse poder foi delegado à igreja. Sabia, irmãos, que às vezes a gente está pedindo coisa para Deus que o Senhor já nos deu? É só pegar na autoridade que já nos foi dada, irmãos.
Vocês estão entendendo isso? A gente está lá, às vezes, orando, pedindo algo a Deus. Deus falando, isso aqui eu já te dei, meu filho. Nem precisa reivindicar, isso aqui já é seu. Irmão, vou falar uma coisa aqui. Tem coisa que a gente não precisa fazer nem esforço para receber, porque já é nosso. Diga pro teu irmão aí, ó, é só pegar pela fé. É só se apropriar, meu irmão. Aleluia, aleluia. Efésios 2:4. Estou encerrando, diz assim, ó. Mas Deus, Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando morto em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diga assim, Jesus me deu vida. Amém? Então Jesus ressuscitou. Aliás, ele ressuscitou e o que aconteceu comigo, irmãos? Quando eu aceitei Cristo, eu ressuscitei com ele. Mas não para aí, irmãos. Olha só, verso 6 diz assim: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, eu quando aceitei Jesus, você quando nasceu de novo, nós nascemos de novo, nós ressuscitamos, não é isso? Juntamente com Cristo. Mas tem gente que pensa que parou aí. Não, o texto diz assim que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então eu ressuscitei. Jesus está lá à direita do Pai. Sabe o que ele está dizendo? Que eu estou lá também. É. Sabe por quê? Ó, Efésios 1:20 diz assim, ó. O qual exerceu ele em Cristo, Deus, né? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Então, vamos lá. Jesus está à direita do Pai. E nós lemos aqui que nós também estamos em Cristo. Então, nós também estamos nas regiões celestiais. Mas olha aí. Está dizendo que Jesus está nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Irmãos, se Cristo está acima de todo principado, de todo potestade, nós somos o corpo, nós também estamos, irmãos. Eu e você, nós também estamos. Está aí, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Ele está em posição de autoridade, nós também então estamos em posição de autoridade. Eu li algo, irmãos, de Kenneth Hagin, ele diz assim, ó, que muitos acreditam que estão apenas salvos e que têm que passar uma vida dominada pelo diabo. Não, eu estou salvo, já está bom. Aqui na terra é os problemas, é a situação, isso eu tenho que passar mesmo. Diga pro teu irmão, não senhor ou não senhora. Não, irmãos, nós estamos em Cristo, irmãos. Estamos assentados em Cristo, nas regiões celestiais. E para encerrar, nem vou ler o texto. Você lembra que João e... Nossa, me fugiu, irmãos. Do Templo Formosa lá. Pedro e João, nossa, o principal Pedro, né, irmãos, que eu ia falar. Pedro e João, irmãos, estão lá na porta do templo, aquele coxo, né, e ele pede ali, né, uma esmola ali, e aí Pedro diz assim, né, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho. Aí ele fala, em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, olha a posse que Pedro tinha do quê? Do nome de Jesus, irmãos. Ele entendeu isso, meu irmão, minha irmã. E nós temos que entender isso também. Amém? Jesus tem toda a autoridade. Diga pro teu irmão. E você recebeu essa autoridade também. Aleluia. Você pode ficar em pé nesta hora. Eu quero orar algo específico sobre isso. Amém, irmão? Sobre autoridade e vou encerrar. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar igual o pastor Delfim, irmãos. Daqui é o meu pastor de Atibaia. Entender, ó, irmão, só um pouquinho. No Rema você vai ouvir muito sobre isso. Mas só o que você recebeu aí essa semana, eu vou falar igual o pastor Delfim, tá? Dá pra botar pra quebrar essa semana, irmãos. Vai ficar igual os vidinhos que tá tendo na internet aí, que o cara imitando o diabo fala assim, você me quebra. Essa semana vamos quebrar ele, irmãos. Quem já viu esses vidinhos aí? Assim você me quebra. Ele vai olhar, o diabo vai olhar pra você e falar, não, agora você está usando esse nome, agora você está entendendo que tem autoridade, aí você me quebra. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Sabe, irmãos, nós vemos aqui que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai se dobrar diante das situações. As situações que vão se dobrar, irmãos, diante da autoridade que somos nós como igreja. Vou falar de novo. As situações que vão se dobrar, irmãos, diante de você. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, se a gente for olhar a nossa luta, é só se manter na nossa posição de autoridade, de posse do nome de Jesus. Aleluia. Eu comecei já falando isso e quero declarar isso novamente. Essa semana é uma semana de você provar da autoridade que está sobre a sua vida, de abrir a sua boca, declarar coisas aí em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, enfermo ou com alguma situação que você tem que resolver essa semana. Deixa eu dizer uma coisa. Tome agora da autoridade que você tem, meu irmão, minha irmã. Tome agora em nome de Jesus. Se levante em autoridade. Sabe, irmãos, tem coisas que na nossa vida a gente tem que dar um basta. Na autoridade do nome de Jesus, dê um basta aí. Eu tô com essa enfermidade já faz anos. Não, nessa noite, pela palavra que está agindo aqui nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, dê um basta na sua vida a estas coisas que tem te aprisionado. Você pode levantar sua mão. Aleluia. Não vou ser eu que vou fazer isso por você agora. É você que vai agora abrir a tua boca. Eu não sei o que é que você tem enfrentado aí. Não sei, mas você vai tomar autoridade sobre estas coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Use aquilo que você tem, meu irmão, minha irmã. O nome de Jesus. Declare, se você está enfermo, declare aí, ó, em nome de Jesus: eu sou curada, eu sou curado. Ore agora pelo seu filho, pelo seu marido, e declare aquilo que você precisa na vida deles. Declare em nome de Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo o nome. Receba de cura nesta noite, em nome de Jesus. Receba da provisão do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que tem se levantado contra a sua vida. Em nome de Jesus, vai ter que se dobrar, vai ter que se prostrar. Porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Vou dizer de novo: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Toias, túbrias. Eu declaro um novo tempo, um tempo de agir em autoridade, um tempo de agir em autoridade. Xeria cantar rabachai. Oh, aleluia, aleluia. Meu irmão, minha irmã, toma posse disso nessa noite. Xereque manamachai. Aleluia, 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 aleluia. Saia do seu lugar aí, pelo menos 5 irmãos, e você vai dizer: meu irmão, minha irmã, a autoridade no nome de Jesus para você usar. Use o nome de Jesus, Ele deixou para você. Oh. Aleluia. Oh. Haha. Haha, haha. Oh. Haha. Haha. Aleluia. 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 Oh, é hora de tomar autoridade, levantar a voz. Aleluia. Oh, haha. Aleluia. Shebressou. Chombiasteke. Oh, hahaha.
Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pega essa palavra, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que você ouviu essa palavra e está dizendo assim, olha, eu quero viver esse negócio aí. Sabe como tudo começa? É entregando a vida para Jesus. É confessando a Jesus como seu Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que você deseja entregar a sua vida para Jesus? Você não fez isso ainda? Eu vou ajudar você, nós vamos ajudar você a fazer isso. Dê um sinal com a sua mão. A gente vai orar por você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém? Quer entregar sua vida para Jesus? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Tem mais alguém? Pastor, por favor. Aleluia. Tem mais alguém? Vem até a frente aqui. Não deixa passar essa oportunidade não. Se você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite. Aleluia. 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 Shoya kamana shobiandaras. Chorias tokomanama shobias. Aleluia. 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 Enquanto isso você vai orando aí. Aleluia. Shokiaso manama shobias. Choriaso roboboba sobrias. Se que neshui se que macho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Glória a Deus. Quero desejar uma semana aí poderosa para vocês. Amém? Um beijo no coração de todos. Obrigado, Maria, o pastor Joel, a esposa ali, a Adelina. Amém? Muito obrigado a toda a igreja. Amém? Aleluia, que palavra poderosa, amém, irmãos? Que palavra abençoada, onde nós vamos pôr para quebrar, começando de agora, em nome de Jesus. Põe para quebrar essa semana, amém, queridos? Essa palavra, ela transforma, ela restaura, verdadeiramente ela muda situações, amém? Pode sentar um pouquinho, é rapidinho, que eu vou falar um pouco sobre as matrículas do Rema. Elas estão abertas, amém? Você que deseja fazer o Rema, já desperta dentro de você essa vontade. A secretária já está lá dentro, lá na frente, a Luciene e a Natália, esperando por você. Esse mês nós estamos ainda com uma grande oportunidade para você, com 20% de desconto na matrícula. Olha que bênção! 20% de desconto na matrícula, e você fazendo a matrícula agora, vai dar início no mês de março, você vai ter um curso aí por 2 anos, com 24 matérias, 12 matérias ao ano, vai ser matérias que vai acrescentar dentro de você, como foi dito pelo nosso professor, vai ser algo que vai fortalecer a sua vida. Esse ano de 2026, nós vamos dar início com a matéria Fundamentos da Fé, então isso é muito
edificante para nós. Então, faça sua matrícula, venha receber, venha aprender do Senhor. E o nosso slogan esse ano é Viva a Palavra. Então, quando nós vivemos essa palavra, quando nós damos ouvido a essa palavra, situações mudam de lugar. Amém? Nós vamos ter cada dia mais e vamos ser abençoados por Deus. Então, procure as secretárias Luciene e Natália. Também, se você é melhor idade, e se eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Na parcela, você tem 50% de desconto. Olha isso. Aleluia. Quem é melhor idade aqui? Eu sou, mas eu já fiz. Oxi. Eu sou, mas eu já fiz o rema. 50% de desconto na parcela. A Nazaré estava pensando em fazer, mas eu falei, não, Nasa, tu já fez. Então, isso é muito bom. Receba, irmã. Brincadeira, que a gente gosta de brincar com ela. E você que é pastor, eu sou pastor, conheço um amigo meu que é pastor, traga ele aqui, divulga o rema para ele, que ele também vai ter 50% de desconto na parcela. Olha que bênção. Tanto ele como todos os pastores que estão lá juntamente com ele na igreja. Ah, mas eu sou o casal, eu quero fazer, eu e minha esposa. Olha que bênção maravilhosa. Você também vai ter 15% de desconto. 10% na parcela dela e 5% na sua. Olha que bênção. Isso é muito bom. Então, venha, queridos. Invista na sua vida espiritual. Traga esse desejo dentro de você. Quando nós olhamos para a diversidade, para a situação, nós falamos, não vou fazer. Mas quando nós olhamos para a palavra, como nós ouvimos essa noite, nós vamos ser encorajados por dentro, nós vamos ser motivados, nós vamos ser esticados, nós vamos ser edificados por meio da palavra e nós tomamos um passo de fé. Amém? Então, faça o rema. Passa lá na frente, lá atrás, as meninas estão lá para atender você. Cadê Mariana? Fique de pé, se dirige a Luciene e Natália. Amém? E você fazendo, uma salva de palmas para Mariana. Aleluia! E você fazendo a sua matrícula hoje, ali tem uma bexiga azul. Aí me perguntaram, mas por que a bexiga azul? Eu falei, não, porque é o primeiro ano que tem que fazer a matrícula. Porque o nosso segundo aqui, todos já fizeram a sua rematrícula para 2026. Então, fazendo a matrícula, você vai estourar uma bexiga daquela e você vai ganhar um mimo, ok? Então, não fique pensando 2, 3 vezes. Faça a sua matrícula. Vem aqui, professor, nós vamos orar por você antes de eu passar para o pastor Joel. Chama aqui a irmã Gina. Amém? Para quem não sabe, vem cá, Regis, fica aqui. A irmã Gina é a nossa vice aqui da nossa unidade. Nós vamos orar por você, amém? Amém. Pai, nós te damos graça mais uma vez pela vida do nosso professor e pastor Alexandre, que o Senhor continue abençoando essa vida, fortalecendo ele em todas as áreas, Pai, trazendo conhecimento, luz da tua verdade todos os dias, para que ele, Senhor, possa continuar fazendo com alegria, com produtividade, aquilo que o Senhor os chamou para ele fazer e realizar aqui na terra. Muito obrigado, Senhor, pela sua família, que o Senhor continue abençoando, suprindo todas as suas necessidades. E nós oramos por saúde divina no seu corpo, Pai, porque nós sabemos que ele vai ainda dar muitos frutos. Oh, Senhor, ele ainda vai falar muito de ti. Ele vai produzir muitos frutos, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por 1. E nós abençoamos a vida dele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Salva de palmas, professor.